A paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem, nos assistem nesse momento. Deus abençoe sua vida, a todos nossos irmãos e amigos, né? Que a partir de agora vamos falar da palavra do Senhor, essa palavra que merece toda honra, toda glória, todo louvor, ou seja, toda atenção, né? Nós precisamos ter aí esse zelo pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, junto ao igarapé, e as suas folhas não secam, né? E tudo que faz prospera, né? Dá o fruto na hora certa e prospera em tudo que faz. Então veja que não vai faltar nada. É aquela coisa, quanto mais eu me achego a Deus, eu acredito na palavra, eu zelo por essa palavra, eu tomo posse da palavra, confio na palavra, temo a palavra. Quanto mais eu faço isso, mais o Senhor Deus tem prazer em mim. E entenda, o prazer do Senhor está em salvar você. Não adianta Deus ser com você na terra e você ir para o inferno depois. Então é uma coisa muito séria isso aí, que nós temos que pensar direitinho, meditar nisso aí. Porque muita gente só pensa em se dar bem na terra. Não é bem assim. Deus, ele não fez o homem, ele fez o homem para ser eterno. E não para viver um tempo e depois ir para o inferno. Então veja que o homem é caído, não foi feito assim, mas caiu. E nós viemos desse homem caído, que é o Adão e Eva. E daí nós precisamos se levantar, nós precisamos obedecer a Deus, voltar a Deus, religar a Deus, pegar a eternidade outra vez. Receber a vida eterna, que nós não temos vida eterna. No sentido vida, não temos uma eternidade, mas de condenação. Isso já está seguro, não precisa ir atrás mais, já está certo. Agora, correr atrás da vida, da vivência com Deus, a vida com Deus eternamente, vamos falar mais claro aqui. Ser um anjo do Senhor, dar glória a Ele, morar com Ele eternamente, ficar com Ele eternamente, então nós temos que correr atrás. Porque nós estamos sem esse direito. Então precisamos correr atrás desse direito. Não é um direito, mas Ele nos dá o direito. Nós não temos de nós mesmos fazer um esforço aí e ganhar esse direito. Não, mas quando nós tememos a palavra, buscamos a palavra, acreditamos na palavra do Senhor, nos esforçamos nisso, então a graça do Senhor, que é o favor imerecido da parte de Deus para com o homem, nos alcança. E assim nós teremos a vida eterna. E é o homem que o homem precisa fazer isso aí. Então Deus, ele está pronto, né, para te salvar, para te ajudar, para te ensinar e te dar poder para você vencer as tentações que te levam à condenação. Ou seja, que conduz você permanecendo condenado. É que tem isso aí, entenda que você já é condenado, não é uma questão, rapaz, se eu for bonzinho aqui eu não sou condenado. Já é. Apesar de não ter feito nada, parece que nada, né? Mas você já nasceu assim. E isso aqui é difícil da humanidade aceitar. Aí uma criança, ela é pecadora, nasceu no pecado. Mas ela não cometeu o pecado, ela não deixou ou seja, ainda não tem julgada pelos seus atos, assim, as suas obras. Se ela morrer nessa inocência, então será salva. Porque é uma pecadora que não cometeu pecado. É uma pessoa que
que ele não viveu o pecado. Não deu tempo isso aí. Agora, quando você começa a ter um entendimento do que é errado, que a Bíblia ensina que todo homem tem essa obrigação, não é um dever. O Salomão escreve aos Gálatas, que Gálatas, no livro de Eclesiastes, né, capítulo 12, e o versículo 12 ali, é o 13, o versículo 13, que o fim do mandamento é temer o Senhor e guardar. Ou seja, o de tudo que tem ouvido, o fim do mandamento é esse aí. De tudo que se tem ouvido, guardar. O dever é esse, guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Então, o dever de todo homem é guardar, é temer ao Senhor. E guardar os mandamentos do Senhor. Isso é dever. É uma coisa que, se você não fizer, você não é aprovado. É a mesma coisa de você vai fazer uma prova para um vestibular, ou que seja para um emprego, aí, você vai fazer um concurso público, né? Então, aí você não faz aquilo que está na prova e não passa. Simplesmente isso. O cara diz, não, tu não fez, não passou. Então, da mesma forma, para o céu, para religar a Deus, para ser participante da graça do Senhor, você tem que ter as regras, né? Então, é isso aí. Um dever de guardar os mandamentos, né? Não negar o nome do Senhor, né? Procurar andar meditando com prazer na sua lei, de dia e de noite, né? Ou seja, não tem... Enquanto você está acordado, você está ligado na palavra. Em tudo que vai fazer, você vê se a palavra concorda com isso ou não. É isso aí. Então Deus, Ele quer que você faça isso. E eu também, todo mundo. Mas muitas vezes nós não entendemos dessa forma. É isso que faz o homem perder a vida eterna, né? Ele fica perdido. Então, quanto mais você vai crescendo, humanamente falando, você vai tendo essa responsabilidade. Você nega Jesus com as suas atitudes, você rejeita o seu manual, mandamento, palavra, doutrina do Senhor e corre atrás de qualquer outro ensinamento aí. Então, aí você foi responsabilizado por negar, não querer, rejeitar, se omitir de obedecer a Deus. Então aí você fica na obediência do diabo. Porque Adão e Eva obedeceram, mas eles se esforçaram em sair dessa condenação. E aí vem de lá até hoje todo mundo aí com essa responsabilidade de ouvir o Senhor, né? Então saiba que o Senhor, Ele é muito bom. Aquele que vai a Ele, que se chega a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, disse o Senhor Jesus. Então nós precisamos crer que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Ou seja, Ele recompensa, Ele dá presente, Ele ajuda, Ele revela, Ele se achega, Ele dá sabedoria, Ele dá poder para você sobreviver, né? E conhecer Ele cada dia mais, né? Então, Ele é recompensador, né, daquele que busca. Às vezes a gente não quer Jesus porque você acha o Evangelho muito simples e ao mesmo tempo cheio de regras, que te traz aí um sofrimento em obediência, né? Pode-se dizer assim. Uma rejeição te obriga a rejeitar coisas que é boa, no sentido carnal. Coloca esses obstáculos, essas paredes entre aquilo que tu gosta e Deus, né? Ou seja, Ele te obriga a você abandonar isso, que isso se chama santidade.
Para nós nos achegar ao Senhor, você tem que rejeitar a si mesmo. Você tem que parar de querer fazer tudo que acha que está certo. Não é assim? Então você vai pela Bíblia e você passa a ser um santo nesse sentido. Se separar pela palavra que está dizendo que é para você não fazer. Então isso é ser santo, isso é religar a Deus, isso é lutar pelo reino do céu, pela vida eterna com Deus. Que tem aí umas denominações aí que diz que não tem eternidade para aquele que não obedece a Deus. Se fosse assim, até quase todo mundo escolheria não ter eternidade. Porque seria tipo um cavalo, um rinoceronte, uma girafa, qualquer coisa aí, né? Nasceu, morreu, acabou. Mas não é assim, o ser humano não, a girafa sim. Isso aí todos os animais morreu, acabou-se, não existiu. Mas o homem ele é eterno, ou condenado ou salvo. Então não adianta ir em papo, conversa fiada de quem diz, porque então Jesus é mentiroso. Que ele diz que aquele que desobedecer, que não acreditar na sua palavra, que não procurar obedecer sua palavra, confessar seu nome, ele é condenado ao inferno, né? E depois jogado, lançado no lago de fogo, aonde há planta e ranger de dentes. Mas se não existe, vai ranger dente, quem é que vai plantear lá? Quem? Então tem uns malucos aí, irmão, que prega isso de uma maneira querendo te tapear para tu ir junto com ele pro inferno. É isso aí. Não estou aqui escondendo nada, não é falando sério mesmo. Então se eu quero morar com Deus, eu tenho que aprender de Deus o que eu posso fazer para isso acontecer. Afinal de contas, entenda aí que os céus são os céus do Senhor. Se ele jogou o diabo e os anjos que tiveram a mesma ideia do diabo, seguiram o diabo com aquela ideia de querer ter um trono separado, ele jogou para fora do céu, irmão. Vai levar tu rebelde para lá? Nem esquece. Mas, rapaz, nem pensar nisso aí. Agora pensa em obedecer o Senhor. Aí aquele que... até Jesus, o próprio Deus fala que é aquele que se acha sábio, que diz que é sábio, procure buscar sabedoria nele, né? Não, eu esqueci agora como é que disse, não sabe não, não lembra não, né? Mas assim, ou seja, aquele que achar que pode, ou que é sábio, ou que é alguma coisa, seja sábio em me buscar. Porque a sabedoria está em mim, a vida está em mim. Ou seja, quem busca o Senhor tem tudo. Quem não busca o Senhor não tem nada. Porque você vive uma vida, vamos dizer, de 120 anos e acabou-se a vida. A esperança foi-se embora. Aí o que resta? Uma condenação eterna. Mas eu quero falar exatamente disso, encorajar você, assim como o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, como escreveu o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele está falando do Senhor Jesus, que ele é o Verbo, é a palavra que se fez carne. Se despojou dos poderes e se tornou igual a um homem, para nos mostrar, né, como seria, como será nós quando obedece ao Senhor.
Então, uma demonstração do que nós devemos fazer para herdar a vida eterna. Então, ele demonstrou direitinho. Então, o próprio Deus fez isso, né? Veio aqui, lutou. Aí o escritor aos Hebreus diz, capítulo 12, versículo 3, que nós devemos considerar. Quando ele fala no versículo 2, que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que estava proposto a ele, ou seja, quem propôs? Pai, Filho e Espírito Santo, os três, o Deus Trino, resolveram salvar o homem. Quem vai? Eu, a palavra, o Verbo, Jesus, o Cristo, o Messias, tudo é uma coisa só isso aqui que eu disse, né? Então ele resolveu vir para salvar o homem. Então veja aí Deus, o próprio Deus, o seu poder, colocou nele um prazer, um gozo de salvar eu. Pelo gozo que estava proposto, que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas. Então, suportar a cruz e desprezar as afrontas é exatamente aquilo que o mundo me oferece, que é contra Deus, que é a favor da minha carne, que me favorece humanamente, mas espiritualmente me mata. Então, isso é cruz. Desprezar as afrontas. Ei, larga de ser abestado, rapaz. Tu não faz isso porque diz que é crente, que Deus não deixa. Não, está na palavra, não deixa mesmo. Ou seja, me alerta, não é que Deus proíba nada. Deus não proíbe ninguém fazer nada, irmão. Não, e Deus não exige a adoração de ninguém. Você tem que adorar Ele em espírito e em verdade, voluntariamente. Afinal de contas, tu está buscando é para ti, não para Ele. Sabe aquela coisa de você buscar nele a tua vida que está nele? Então você busca nele e dá para Ele, retorna para Ele. Coisa de homem Deus não recebe. Recebe o que é dele, porque todas as coisas é dele. Então quando o homem quer oferecer alguma coisa dele mesmo, então isso vem aí do lado humano, terreno, satânico. Então isso Deus não recebe. Todas as coisas foi feita por Ele. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Falei agora primeiro capítulo de João, no Evangelho, versículo 14, né? Esse é o 3, o versículo 3. Então veja aí que se todas as coisas foram feitas por Ele, o diabo tomou conta de um bocado lá e fica dizendo que é dele. Nada é dele, não. Então quando tem umas ideias, mentira, coisas vãs, aquilo que não funciona, aquilo que é temporário, não é de Deus, no sentido de dar vida eterna, de te levar a Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não, tudo que vem de Deus é eterno. No sentido céu, no sentido espírito, alma. Mas tem aquela coisa, claro, tudo foi feito por Ele. Quando fala de terra, o diabo ele lidera esse negócio aí. Porque Adão deu para ele. Quando nós buscamos as coisas dos homens querendo oferecer a Deus, ele não recebe isso aí. Não adianta. Eu tenho que buscar em Deus para dar para Deus. Quando eu peço para Deus, Ele me abastece, aí eu exalo o cheiro suave do Senhor Jesus. O prazer e a ira ao diabo contra mim. É isso aí. Porque quando nós exalamos para o diabo, vamos dizer aqui, um veneno, que expulsa ele, que irrita ele. É isso aí. Para os demônios. Já para Deus é cheiroso. É o cheiro suave do Senhor Jesus. Então vamos voltar lá em Hebreus 12, versículo 2, que eu disse que olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas. De quem? Do diabo, dos homens. Desprezar o que é?
não deu ouvido. Não, deixa para lá. Bateram no espinhaço dele, pregaram ele, não, perdoa, pai, ele não sabe o que estão fazendo, não. Desprezar isso aí, nesse sentido. Aí diz no 3, que é o que eu quero falar mesmo, para encorajar nossas vidas, naquilo que Jesus passou na sua vida toda, sem dever nada. Ele podia muito bem não vir para cá, o verbo não se fazer carne, deixa o homem ir para o inferno tudo aí. Se é que ele criasse homem. Não criava homem, pronto. Larga para lá. Deixa o diabo para lá, com os demônios, eu faço mais uns anjos, coloco no lugar desses demônios aí, desses anjos que se tornaram demônios, no lugar do diabo, coloco outros, que ele fez os primeiros, fez o diabo, fez aqueles anjos caídos, que a terça parte ele não fez. Ele não podia fazer de novo, claro. Não, mas eu vou fazer um homem, para me mostrar para esse diabo, que ele errou mesmo. Então é isso aí. Aí ele fez aí eu posso muito bem ficar do lado do diabo. Se eu quiser, o problema é meu, não é de Deus, nem do diabo, não, é meu. Mas eu posso ficar do lado de Deus. Eu posso ouvir Deus e ser um anjo para substituir aqueles outros. Não que Deus não possa fazer, eu acabei de falar agora. Então tem que considerar que Jesus veio aqui para me salvar, me dar uma oportunidade de salvação. Se eu quiser. Se eu não quiser, eu continuo condenado e vou depois para o lago de fogo com o diabo, ser jogado lá numa prisão eterna. Isso é realidade. Não adianta achar que não, que é verdade. Então, aí eu posso ser uma pessoa que considera o que Jesus fez por mim. Então, lá no versículo 3 de Hebreus 12 diz isso: considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, eu vou pegar ânimo nisso. Eu vou me fortalecer nisso. Poxa, Jesus fez isso sem necessidade alguma. O próprio Cristo desceu. Eu vou lá, vou salvar os meninos lá. E eu, para me salvar eu mesmo. Eu não creio nesse Cristo, eu não considero o que Cristo fez. Para me não desfalecer, enfraquecer nos meus ânimos. Eu tenho que tomar ânimo nisso. Me fortalecer nisso e partir para cima. Desprezando as afrontas, levando a cruz. Tendo prazer, o gozo que ele teve, eu tenho que ter. Para mim, salvar eu. Quer dizer, e você também. E Jesus veio para pregar, está aqui a Bíblia, todo um esforço que Deus fez, irmão. Usando aí 40 homens para escrever a Bíblia. Esses homens se esforçaram no Espírito Santo para que tivesse tudo isso aqui escrito, para que você venha ter essa nuvem de testemunho, como diz lá em Hebreus 12, que eu falei agora, no versículo 1, uma nuvem de testemunho para nos dar certeza de que Deus quer salvar o homem, de que Deus existe, e a minha vida a eternidade para o homem existe. Existe uma vida após essa, existe um corpo glorificado, um corpo celestial, que não é nessa dimensão aqui carnal, que isso vai passar, mas dentro de mim existe uma vida eterna. Eu preciso crer nisso, porque Jesus mostrou isso aí. Né? E a Bíblia me mostra isso aqui. Uma nuvem de testemunho. Então nós precisamos deixar os embaraços e pecados que estão de perto nos rodeiam e corramos com paciência essa carreira que está proposta para nós. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, foi falado. Então, eu quero ler aqui uma palavra, foi dita aqui na 1 Crônicas, capítulo 28.
a Crônicas, né? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28 e o versículo 9. E até o 10 também. Aqui foi falado para Salomão, por Davi, o rei Davi, falando para o seu filho Salomão, quando foi passar o reino para ele. Foi Salomão que, Davi sempre quis fazer uma casa para o Senhor, no sentido, porque tinha o tabernáculo ali, aquela tendazinha, botava a arca lá, e Davi achou muito, vamos dizer assim, muito simples. A coisa vai desenvolvendo, e aí ele fez uma casa para ele, casa mais bonitinha, de cedro e tarará. E aí ele disse, poxa, eu habito numa casa melhor do que a de Deus, não no sentido que Deus habita em casa de homem, mas no sentido de zelo, irmão. De você, poxa, a casa do Senhor tem que ser arrumadinha. O que estão até falando aí, meio contra, às vezes estão certos e muitas vezes não, porque tem sempre essa, dependendo da situação. Mas não é que para Deus estar num lugar tem que ser bonitinho, mas eu acho que eu não mereço estar numa casa arrumadinha e adorar a Deus numa chupana. Se eu tenho dinheiro para investir, dar um ar-condicionadozinho, e nós adorar a Deus lá dentro, né? Então você vê que o tabernáculo não era pobrezinho assim não, negócio de ouro, a coisa era só que se tornava uma coisa pequenininha, um negócio ali que era para andar no deserto, arranca tudo aqui, leva para frente, monta lá na frente. Está entendendo? Não, era um pouco diferente. Moisés, quando estabeleceu ali, o Davi estabeleceu o reino mesmo de Israel, as 12 tribos arrumadinhas ali. Ele disse, não, agora nós estamos fixos. Vamos fazer uma casa do Senhor, uma coisa arrumada. Ele tinha isso aí no coração dele. E não estava errado, certinho, bacana. Porque a gente sabe que precisa disso aí, né? E uma coisa maior, afinal de contas, estava parado no lugar, já não precisava estar arrancando, né? Te desmontando tudo, montando de novo lá na frente, carregando em jumento, né? Então, e quando ele falou para Deus, aquele desejo que ele tinha no coração, Deus falou para ele que ele não ia edificar a casa, mas sim o filho dele. Então veja, ele disse, Senhor, já está tudo preparado, eu tenho dinheiro aqui, tem ouro, tem prata, tem tudo, né? Está tudo preparado para a gente edificar a casa. Ele disse, mas tu não vai edificar, o teu filho sim, porque tu é um homem de guerra, meio diferenciado aí, né? Derramou muito sangue através das tuas mãos, então o teu filho vai edificar a casa. Então ele chamou ali todos os anciões e príncipes, as autoridades, vamos dizer assim, constituídas ali em Israel na época, e passou isso aí para as pessoas dizendo, olha, eu queria, mas Deus disse que não é eu que vai construir, mas sim meu filho. E esse reino é eterno. E isso se cumpriu. Tudo que foi dito para Davi ali, Deus prometeu para ele, se cumpriu. Um reino eterno. Não faltará varão para sentar no teu trono eternamente. Então, quando a gente diz isso, é uma palavra que Davi entendia espiritualmente, por a fé, que é exatamente o que nós precisamos crer, acreditar só. Porque Davi logo morreu, passou para o seu filho. Mas ele disse isso aí, essas palavras. Deus confirmou meu reino eterno. Meu trono é eterno. Vai sempre ter varão para sentar no meu trono. E veio até Jesus, que é da mesma tribo de Judá e tudo ali, como ele mesmo diz, eu sou a raiz de Davi, da mesma linhagem, e ele sentou no trono eternamente, o próprio Jesus. Então veja aí, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, falando aqui de Salomão, ele passou isso na frente de todas as autoridades ali,
passou o trono, oficialmente, vamos dizer assim, oficializou ali, para Salomão, que o próprio Deus disse que era Salomão que ia reinar. E ele passou essa ordem para Salomão edificar a casa do Senhor. Então eu quero ler aqui 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, ele falando para Salomão, né? Diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e servi-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Versículo 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. É isso aí, irmão. Então veja aqui o que Davi passou aqui para Salomão, que não adianta ele esquadrinha o Senhor, né? Todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Não adianta você fugir de Deus. Não adianta você querer colocar ordem, mudança nos projetos de Deus, na palavra de Deus. É aquela coisa. Eu posso não obedecer, porque as forças não dá de obedecer ao Senhor. Homem nenhum consegue. Mas você se esforça nisso. Usa todas as tuas forças, ou seja, como eu falei agora há pouco, no início logo, ter prazer na sua lei. Isso é no Salmo 1, versículo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então uma coisa ali de não sair da palavra. Confiar na palavra. Saber que a vida é a solução de todas as coisas, o certo, o escape a todas as coisas se fecha na palavra. Saiu, perdeu. Saiu de maneira voluntária. Saiu de maneira de querer, de rejeitar. Entenda, Deus não leva em conta a ignorância. Não sei, não sei. Não tem placa, parei errado, não sabia, não tem placa. Não estou culpado de nada. Tem placa, estou culpado. Então entenda que aí se eu peco voluntariamente sabendo, aí está errado. Se eu sou homem, eu não quero aprender, também está errado. Então eu tenho a obrigação de buscar o Senhor, aprender do Senhor. Aí como ele diz aqui, esse conselho aqui que ele fala, se tu buscar, tu achará. Com certeza será achado. Mas se rejeitar também, ele te rejeita, né? Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ah, meu Deus do céu. Para sempre é exatamente rebola no lago de fogo. Então, uma coisa eterna. Então, eu preciso buscar. Então, meditar na sua lei de dia e de noite. Então, é aquele prazer, com alegria, com voluntário. Você vê aqui que ele diz uma alma voluntária. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o
com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Então ele está dizendo, prossegue em conhecer o Senhor. É o que eu tentei dizer agora há pouco aí, que aquele que tem o prazer em me conhecer, né? Então esse é sábio, esse verdadeiramente tem sabedoria, aquele que busca em conhecer o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo, vamos dizer aqui, o versículo 58, mas depois eu vou ler outros aqui. Ao 58, o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas não é mesmo. Então compreenda, você vai ter galardão, você vai ter vida, você está buscando, fazendo a obra do Senhor, e com isso sendo abençoado pelo Senhor, sendo salvo, sendo ajudado, sendo fortalecido, né? Aí quando nós olhamos aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, eu vou falar aqui do versículo 3, mas eu quero falar mesmo aqui no versículo 4, 5, mas o 3 diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Então não é, viaja comigo para o Caribe, viaja comigo para fazer um turismo, bora para o jogo de futebol, gritar gol. Não é viajar na primeira classe dos aviões aí. Não está falando isso não. Sofre comigo as aflições, como um bom soldado. Soldado para que é, irmão? É para passear? Não, me formei como soldado de turismo. Não existe isso não. A guerra. Então veja, é trabalho. Né? Tem que entender dessa forma. Sofre, pois, comigo, né, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se você está a fim de agradar aquele que te alistou, aquele que te deu essa oportunidade de salvação, que abriu o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Então veja, se você é um desses aí, então você não vai se embaraçar. Deixar todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Militar legitimamente. Aí ele diz aqui no versículo 5, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não tem que ser com pureza, com prazer, com alegria, com zelo, com diligência, com sobriedade. Irmão, tem que ser em espírito e em verdade, voluntariamente. A coisa é séria. Então eu quero, voltando aqui no versículo primeiro, eu falei no 3, né?
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Eu disse que Ele nos fortalece. A graça Ele nos dá é um favor imerecido de salvação. Mas eu preciso me fortalecer, acreditar, buscar nele mesmo, para ser participante dessa graça. Então, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo, aqui você vê que ele diz em Cristo Jesus. Primeiro Deus, depois homem. Quando ele fala aqui no 3, ele diz Jesus Cristo, né? Então já é uma coisa puxando um pouco para o lado natural, para o lado terreno, né? Que é primeiro homem. Então eu sou um militante, um bom soldado de Cristo, humanamente falando. Eu estou lutando contra mim mesmo e contra o mal aí, que vem para me atingir os outros. Então você vê aqui, ele diz no versículo 2 aqui, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Eu não posso andar atrás de pessoas desobedientes a Deus. Quem desobedece, aí eu escuto, aí eu corro atrás, aí eu acredito, aí eu quero ouvir. Não, pelo contrário, eu vou atrás daqueles que sabem mais, que são crentes de verdade. Apesar de ser criticado, perseguido, mas ele é um bom soldado de Cristo, não é um bom soldado do exército brasileiro. Não, um bom soldado de Cristo. Nós estamos falando no combate ao mal, no combate aos demônios, lutando pelas vidas, no sentido alma, lutando pelas almas. Né? Aí tem um outro trabalho, pode ser um soldado mesmo, que trabalha defendendo pessoas, pode ser um bombeiro, mas também pode ser um plantador de arroz, que também está certo, plantando para ti comer e vender para os outros comer também. Pode ser qualquer pessoa trabalhando direitinho, agora não dá de ser ladrão, né? É, porque aí prejudica, né? Porque se eu for um bom ladrão, quanto melhor, pior. Tá entendendo? Então é complicado. Então veja aqui, não sei se você entendeu direito quando eu falei isso aqui. Cristo Jesus, Deus homem. Jesus Cristo, homem Deus. Deu de entender? Então quando Paulo ele quer enfatizar primeiro Deus, depois a carne que se fez, que o verbo se fez carne, então ele fala primeiro Cristo, primeiro Deus, depois Jesus como homem. Aí depois ele diz um homem que, claro que não é um homem igual aos outros, depois eu vou dizer isso, mas aí quando ele diz aqui, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele já está dizendo que tu está lutando na carne mesmo, ali tu é ele está falando uma coisa mais terrena. Primeiro homem, aí para se tornar um pequeno Cristo também, um cristão. É isso aí. Então, veja aí que Jesus também não era simplesmente um homem. Tem que entender isso aí, que era 100% homem, 100% Deus. É porque Jesus ele foi o único que foi nascido diferente. Ele nasceu de mulher, mas diferente de todos os homens. Sem pecado, porque ele não foi feito de um ato sexual. É isso aí. Foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, ele mesmo se fez carne. Está dizendo o versículo que eu falei no Evangelho segundo escreveu João capítulo. Primeiro versículo 14. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Se fez. Então a palavra é que nos salva. A palavra fez todos os mundos. Pela palavra todas as coisas foi feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele.
Então a palavra criou todas as coisas, inclusive transformou ele mesmo em carne. Está entendendo, irmão? Então aí aconteceu tudo o que aconteceu, se morreu, ressuscitou, e também essa mesma palavra transforma nós também. Quando eu creio, eu vou até o final, e aí essa carne aqui se desmancha aí, desaparece, mas vem um corpo glorificado no lugar desse aqui. É isso aí que eu preciso entender. Então o que eu quero dizer aqui, como voltando aqui do que Davi disse para Salomão aqui, né, irmão? Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai. Persistia em conhecer. Né? Então, aquele que se gloreie nisso e me conhecer. É essa palavra que eu queria dizer desde o início. Eu não sei onde é que está escrito, em Provérbio, eu acho. Jeremias 9, né? Então, aquele que se gloreie-se nisso, em me conhecer, porque eu sou o Senhor. É isso, irmão. Então está aqui. Aqui está dizendo isso aqui. Ó. Jeremias 9, né? 9:24. Eu vou até ler que é para poder ficar bonitinho, rapaz. Eu estava querendo lembrar desde o começo aqui o negócio, rapaz. Né? Aí a gente tem que pregar, falar e mostrar mesmo que é verdade. 9:24, é, Mequisa? Mas o que se gloreie-se nisto. 2 pontos. Nisto, para aí. Aí o que é, Senhor? Vou já responder, né? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Bom, eu tenho prazer nisso, de fazer beneficência e juízo. Deus é isso. O prazer dele dá nisso aí. Nisso, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas, para quê? Para salvar tu, eu. Então veja aí, que ele está dizendo aqui, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. É para conhecer, buscar, para conhecer. E às vezes não, nós queremos conhecer o governador. Rapaz, se o governador viesse, rapaz, aqui em casa, não vem nada, ele não está nem aí contigo. Agora Deus está. Às vezes nem teu pai não vem na tua casa. Até teu pai mesmo passa uns dias sem ir lá. Agora Jesus ele quer morar dentro de ti. Ele diz, eis que eu estou à porta e estou disponível. Na porta aonde? Na porta da tua mente aqui, do teu ser, da tua alma. Se alguém ouvir minha voz, palavra, conselho, doutrina do Senhor, alguém ouvir minha voz e vir abrir a porta, eu entro na sua casa, com ele eu cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, nós vamos aprender junto, nós vamos nos alimentar junto, o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, da Bíblia. Então, cearei com ele e ele comigo. Está entendendo? Primeiro Deus. Tu entendeu aí o que ele está dizendo? Cearei com ele. Então eu alimento ele, eu vou a ele. Aí ele vem comigo. Porque não adianta que não vem nada para Deus se ele não tiver dado para ti. Tu está entendendo? Eu já falei agora há pouco. Então veja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser pela palavra. A palavra me traz aqui. Ou seja, tu recebe a palavra, aí tu vem a mim. Tu tem o que me dar. Tu está entendendo? Não que Deus exija, como eu estou dizendo, não precisa de nada. Mas no sentido de você agradar, dele te aprovar.
ele fazer juízo a teu favor, beneficência a teu favor, foi falado. Aquele se gloriei-se nisto, né? E me conhecer. Aí eu vou te falar. Então, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, conhece, rapaz, né? E serviu com um coração perfeito. Tu tá entendendo aqui, irmão? A seriedade da coisa? Com um coração perfeito, uma mente perfeita. Aí tem uma palavra que eu sempre falo, que é 1 Timóteo, capítulo 5, e capítulo 5, rapaz. Capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Que diz assim: ora, o fim do mandamento é a caridade, é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, um coração puro. É isso aqui que ele está falando, né? De coração puro, a mente purificada pela palavra. Né? Então, o fim do mandamento é isso. Então, o que é mandamento? A Bíblia, a doutrina do Senhor. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Não ter conversa de malícia diante de Deus. Então, veja aqui que aqui o versículo aqui 6 diz: do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Versículo 7, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que diz, nem o que afirma. Então é isso aí. Se a pessoa sai de Deus, fica doido, irmão. Não entende nada, não compreende nada. Aí aqui, voltando só para repetir aqui, tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todo o coração e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Acha na hora. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Acabou. Se rejeitar, acabou a tua vida. É isso que ele está dizendo. Olha, pois, agora, porém, o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. É isso aí. Então nós precisamos edificar, principalmente o templo nosso primeiro. Depois um lugar para nós adorar a Deus. Mas esse templo aqui, templo do Espírito Santo de Deus, precisa ser edificado e bem cuidado, né? É isso aí, que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, nós estamos gratos, meu Senhor, por mais uma vez estar aqui com mais um programa Jesus, a Verdade que Liberta, esse programa que tem falado da Tua Palavra, que o Senhor venha abençoar todos os ouvintes e os telespectadores que assistem, que ouvem esse programa. Meu Deus, o Senhor possa abençoar essas pessoas, dando salvação em primeiro lugar. Meu Deus, mas curando também o corpo físico, meu Deus, dando prosperidade a cada um, ajudando para dar um entendimento, a sabedoria, abrindo a mente das pessoas para compreender a Tua grandeza e a nossa pequenez, a nossa insignificância. Meu Deus, que não podemos coisa nenhuma sem o Senhor. Abençoa, Pai, a cada um, ajuda, prospera, esforça, meu Senhor. Dá, Senhor, graça a cada um dos ouvintes. Ajuda em tudo e abençoa em tudo. E em tudo nós damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.